aí, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Hoje eu quero falar contigo sobre um tema que para mim é de suma importância, que é a educação. E eu quero me dirigir hoje a palavra aos pais e filhos da escola pública, aqueles que fazem uso da escola pública. Primeiro eu quero te fazer uma pergunta para ti, pai, que tem um filho aí na escola pública. Presta bastante atenção na pergunta. A pergunta é: quando é que o teu filho estuda? Ele estuda de manhã? Ele estuda à tarde? É à noite? A tua resposta foi o quê? De manhã? Você talvez pensou de manhã porque é de manhã que ele vai para a escola? Ou é à tarde que ele vai para a escola? Ou é à noite? Bem, mas eu não perguntei quando é que ele vai para a escola. Eu perguntei quando ele estuda. E por que eu estou te perguntando isso? Porque ele precisa estudar, e não é só estudar na escola, ele precisa estudar em casa. É em casa que ele vai estudar. E você, pai ou mãe, vai precisar acompanhá-lo nesse estudo. Por quê? Porque as nossas crianças e adolescentes da escola pública possuem uma educação com mais dificuldades. E por ser assim, a gente que convive com a escola pública precisa se esforçar muito mais para poder competir com os filhos dos patrões. Aqueles garotos e garotas incríveis, mas que quando possuem um problema, logo recorrem a uma professora particular, um fonoaudiólogo, um psicólogo particular. Então, nesse sentido, a gente vai ter que fazer mais do que tem feito. A gente vai ter que se esforçar um pouco mais. E por isso, eu te peço para começar a prestar atenção no tempo de estudo do teu filho, que não é só o tempo da escola. E como é que vai se fazer isso? Uma orientação que eu quero te dar nesse comentário é para marcar com teu filho 1 hora, pelo menos, por dia, pelo menos de segunda a sexta-feira, para que ele estude. De segunda a sexta-feira, 1 hora por dia. Mas não é marcar com ele e esperar que ele faça. Ele não vai fazer. Se ele tiver 12 anos de idade, ele vai dar um jeito de enrolar e às 4 da tarde, quando ele combinou contigo que é para ele estudar, ele vai dar um jeitinho e vai sair para brincar com os amigos. Então vai ter que ser um tempo em que você possa acompanhá-lo. Mas você talvez diga, mas eu não vou conseguir acompanhar ele porque eu nem sei o que ele está estudando, eu não tenho estudo, eu não entendo de matemática. Então eu quero te dar uma dica de ouro. Sente-se ao lado dele, peça para ele mostrar o que ele está estudando e peça para ele explicar. Peça para ele ser teu professor e explicar o conteúdo que ele está estudando. Se ele conseguir explicar o conteúdo sem vacilação, ele entendeu bem, e isso é bom. Se ele começar a enrolar, é porque ele não entendeu muita coisa. Então talvez você possa, a partir daí, já ter um sinal de que as coisas não estão indo bem. Você precisa acompanhar as notas dele e precisa, não no último bimestre, mas logo no início, verificar nos pontos em que ele não está indo bem, naquilo que precisa ser feito. Quando a gente pega um exame de sangue, a gente logo vê naqueles itens que a gente não está bem e tenta recuperar. Na nossa saúde acadêmica também é assim. Quando a gente não está bem em português, a nota está muito abaixo, é ali que a gente precisa investir a nossa atenção, sem deixar de lado as outras matérias, né? Então, o boletim é uma espécie de exame de sangue para o seu filho, para saber como as coisas estão. Outra coisa que eu quero te dizer, pai ou mãe, que quer que seu filho tenha uma ascensão social pela via do estudo, você não deve, de maneira nenhuma, falar mal da escola do seu filho para o seu filho. Por quê? Porque quando você fala mal do professor, da professora ou da escola, você, pai ou mãe, que são as pessoas mais importantes para ele, estão desautorizando a escola. E se aquela escola está desautorizada pelo meu pai ou pela minha mãe, bem, eu posso fazer qualquer coisa, porque aquele lugar não é sério. Então, não fale mal da escola, não critique a escola para o seu filho, nem também na frente do portão da escola para outros pais. Isso não resolve absolutamente nada. Quando eu digo isso, eu não quero dizer que a escola não deva ser criticada. Ela deve ser criticada, mas você deve fazer isso de maneira privada lá dentro da escola, seja com a coordenadora pedagógica, com a professora, com orientação, com o diretor, os gestores. Não é nem com o prefeito nem com o secretário de educação,
Quando as coisas não vão bem na escola, é na escola que se resolve o problema. E você faz isso com discrição, sem ficar em casa criticando para o filho, porque agora você sabe que quando você fala mal da escola para o filho, o seu filho desautoriza a escola porque você também está desautorizando. E outra coisa que eu quero só para fechar, para destacar, é que você vai precisar repetir essa atenção todo dia, porque educar é uma atividade que exige bastante repetição, é até uma atividade bastante chata educar, mas ela é muito mais proveitosa que punir. Eu vejo muitos pais dizendo assim: filho, se você não tirar boas notas no boletim, eu vou tirar o videogame. Esse método ele é bastante funcional. Ele funciona para uma boa parte das crianças, e as crianças se matam, se viram nos 30 aí para poder tirar a boa nota para não perder o objeto desejado. Mas eu diria também que esse método é um método preguiçoso. Punir, ele tem efeitos sempre imediatos, mas eles não têm efeitos contínuos na vida da criança. Educar é diferente. Educar é muito mais longe, mas os efeitos são muito mais profundos. Educar é todo dia. E para te fazer pensar sobre educação, eu quero citar uma experiência minha própria, com a minha mãe. A minha mãe tinha uma coisa muito forte com a questão de escovar os dentes, um cuidado com os dentes, os meus próprios dentes. Então todo dia ela me mandava escovar os dentes, e vocês sabem como são crianças, às vezes a gente dá uma enrolada e não escova tão bem. Até hoje não sei porque eu não escovava direito, em alguns momentos, mas a minha mãe genialmente, ela de vez em quando me pedia para olhar os dentes. Filho, me mostra os dentes aí para ver se estão limpos. E aí eu ia lá, mostrava os dentes, dava aquele sorriso amarelo, e ela dizia: volta lá e escova de novo. Então, pai ou mãe, cobrem dos seus filhos, deem atenção, peçam para os filhos mostrar o que estão estudando. Quando eles disserem não tem nada para estudar, diz para ele: deixa eu ver se não tem mesmo. Não é só uma questão de desconfiança, é uma questão de inteligência, porque eles são bastante espertos. Eles, para se desviar do trabalho que é abrir caderno, eles vão inventar qualquer história para poder brincar, porque eles são crianças. E cabe a nós usar a inteligência e saber que eles fazem isso mesmo. E que a gente, na verdade, não cai nessa e acompanha eles de perto, porque é assim que eles vão se tornar grandes. É com essa educação o dia inteiro, repetidamente. Então lembre-se, educar é muito mais distante, é muito mais complicado e muito mais chato, mas os efeitos são profundos. Punir funciona, mas os efeitos são instantâneos. Então você pode procurar um método mais preguiçoso ou pode procurar um método mais eficiente. O método mais eficiente, eu estou te dizendo, é educar. Que essas orientações possam nortear a tua percepção sobre a escola, porque, como eu disse, é lá na escola que a gente vai poder fazer a transformação que a cidade e o país precisam. Um abraço para vocês e até o próximo programa na semana que vem.